quando a gente começa o caminho do sagrado feminino e a gente começa a se empoderar da nossa força feminina, da nossa deusa interior, muitas coisas são desafiadoras, porque o sagrado feminino nos faz romper com o que até então a gente achava normal. E um dos desafios que eu percebo nas minhas seguidoras, e é também um desafio para mim, é romper com um padrão, com um ciclo de agradar o outro, mesmo que a gente se desagrade. Como a gente tem esse padrão de ter essa dificuldade de colocar limites, de dizer não, de realmente colocar o nosso lugar no mundo, de nos posicionarmos de uma forma amorosa, mas de uma forma firme. Como, a gente tem essa dificuldade em se posicionar, em dizer o que a gente pensa, o que a gente gosta e o que a gente não gosta. A gente prefere nos desagradar para agradar o outro. E nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão para que a gente consiga de fato romper de uma vez por todas esse medo, esse receio, o que a pessoa vai achar se eu falar, se eu disser não. Vamos aqui trazer essa reflexão para a gente parar com isso, para a gente realmente colocar os nossos limites e dessa forma começar a honrar o nosso sagrado feminino. Eu me lembro que eu vivi uma experiência que me trouxe muito essa percepção de que eu estava justamente nesse padrão de repetir esse condicionamento, de não colocar o outro no lugar dele, de dizer até onde o outro pode ir. Era 2019, então eu já estava no caminho do sagrado feminino, e eu me lembro que eu estava fazendo um curso de tarô e eu fui na gráfica perto da casa onde eu morava, aqui na Asa Sul, em Brasília, eu morava lá, e aí eu fui na gráfica que tinha perto da minha casa e imprimi a apostila do meu tarô, do curso de tarô. E nisso que o cara lá, a pessoa montou a apostila, imprimiu, plastificou e foi entregar para mim, ele deixou no balcão e eu abri a minha bolsa para pegar o dinheiro para pagar a apostila. E nisso tinha um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, ele estava do meu lado, ele pegou a minha apostila e ele começou a folhear. Nossa, tarô, interessante isso, que legal, ele começou a folhear a minha apostila. E naquele momento eu só ri, e aí ele me devolveu a apostila, eu saí. Só que aquilo, gente, foi tão significativo para mim, porque eu comecei a pensar, eu comecei a entrar num fluxo de pensamento muito grande. Eu comecei a pensar e eu comecei a olhar justamente para esse padrão. Quais são os pensamentos que vieram naquele momento que me impediram de falar um não para aquele cara, de colocar aquele homem no devido lugar dele. Então ele estava sendo invasivo, porque eu não conhecia, e ele estava pegando minha apostila, folheando, e eu não tinha permitido isso, Uma coisa é ele falar, talvez de longe, poxa, apostila de tarô, que legal. A outra coisa é ele pegar a minha apostila e começar a folhear. Eu me senti ali invadida, só que eu não consegui colocar um limite nele. E por quê? Por quê? E aí veja se você se identifica com isso. Eu comecei a pensar assim, poxa, mas ele tá sendo legal. Ah, poxa, mas ele tá sendo simpático. Ah, poxa, mas ele só quis puxar assunto. Ah, ele foi espontâneo, imagina. E aí eu comecei a pensar como que a gente aprendeu a dar desculpas para o outro invadir o nosso espaço. E aí, o que eu quero que você, Artemisia, observe? Como é que eu vou saber se o outro está sendo invasivo ou não? A partir do seu sentimento. Com aquela experiência que eu tive com aquele homem,
eu percebi que eu me senti mal, eu me senti invadida porque ele estava folheando a minha apostila e eu não tinha autorizado isso. Então esse é um indício, e seja muito fiel ao que você sente. Às vezes é um comentário que tá todo mundo ao teu redor falando que foi um comentário espontâneo, que foi um comentário inocente, que a pessoa não tinha intenção. Mas como você se sentiu com esse comentário? Você não pode se invalidar. Você não pode invalidar o que você está sentindo. Então, a partir do seu sentimento, você precisa se educar para colocar limites. E muitas vezes, por causa desses condicionamentos, vão vir esses pensamentos. Ai, mas nossa, você é muito chata. Nossa, mas você é uma pessoa mal. Nossa, mas você é ruim de onda, né? Como a gente fala lá no Rio. Pô, tu é ruim de onda. Uma mulher plena do seu sagrado feminino, uma mulher que honra o seu sagrado, muitas vezes, Artemisia, ela vai ser interpretada dessa forma, como alguém chata, como alguém intolerante, como alguém ruim de onda. Por quê? Porque a gente está acostumado a sempre ser o quê? Permissiva, a passar por cima daquele sentimento que eu falei, a ter os nossos sentimentos invalidados. Com essa reflexão que aconteceu na gráfica, eu comecei a perceber esse padrão, esse medo de talvez dar um fora no cara e da reação dele, né, de estar sendo exagerada, de exagerar, mas eu preciso validar o que eu estou sentindo. Eu preciso colocar limites, eu não preciso ser grossa, eu não preciso ser arrogante, mas eu preciso honrar o que eu estou sentindo e colocar limites a partir desse feedback que os meus sentimentos estão me dando. E ali, por mais que eu não tivesse conseguido colocar limites naquele homem e na invasão que eu estava sentindo, que ele estava passando dos limites, eu comecei a me auto-observar e eu comecei a olhar. Aqui eu tenho que colocar limites. Eu não consegui naquela vez, mas dessa vez eu vou conseguir. E foi interessante porque eu comecei a me auto-observar, como eu mencionei para vocês, e aconteceu uma experiência que eu estava num hotel, né, com a minha família, e as crianças eram bem pequenininhas, eles eram bem pequenos, e a gente estava, né, no parquinho com eles, eu, meu marido e as crianças brincando lá no parquinho. E aí vieram, né, vários adolescentes para esse parquinho e começaram a descer no escorrega, brincar lá nos brinquedos. E quase que derrubou um dos meus filhos, né, porque ele desceu no escorrega e quase pegou o meu filho que ainda estava descendo do escorrega. Ali eu virei uma fera, eu levantei da onde eu estava e eu dei um esporro no adolescente. O adolescente era 2 vezes maior do que eu, assim, né? Eu tenho 1,57, eu sou pequena, mas naquele momento eu virei fera. E sai daí, esse brinquedo não é para adolescente, tu não tem noção, né? Aquele menino alto assim, enorme, e eu não medi esforços. Por quê? Porque foi instintivo, eu estava me auto-observando, eu tinha que colocar limites. Então eu tive aquela sensação de que meu filho poderia se machucar, que ele estava exagerando, estava passando dos limites, eu fui lá e coloquei para fora. Então, minha deusa, se as pessoas invalidam o que você sente, se as pessoas estão falando que você é isso, que você é aquilo, não se importe com isso. O importante é você se validar, validar o seu espaço a partir desse feedback que os teus sentimentos eles vão te passar. Se você não conseguiu colocar limite hoje, amanhã você vai ter outra oportunidade. E sempre se auto-observe para colocar limites, independente do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão te julgar. Coloque os limites, tá? Para que você honre o seu sagrado feminino. Se a nossa reflexão de hoje fez sentido para você,
curte, se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui no box de informações. Vou adorar te ter comigo nas outras redes sociais. Eu saúdo e eu honro a deusa que você é.